Bom, e vamos hoje a mais um Papo de Cristão no ar. Estamos hoje aqui com o 6º episódio, com nada mais, nada menos do que Roberto Veríssimo. E chegou o grande dia, né, Roberto? Que prazer te receber aqui. Que prazer poder estar aqui nesse plano e poder sentir as maravilhas que Deus tem feito e que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém. Roberto, fica à vontade, Papo de Cristão está no ar. Eu que vim aqui da outra vez só acompanhando o Geise e acabou que Deus une realmente propósito, né? E a 12 gente pessoas, a gente viu que tinha já um mistério. Deu match, né, E Roberto? não, tinha um mistério envolvendo Dona Léia, envolvendo tudo que Deus fez, costurou esse caminho de eu estar naquele dia Verdade. junto com o Geise e aos poucos ir juntando o quebra-cabeça. Falei assim, rapaz, é a mesma pessoa. E tem coisas que a gente não tem como nem explicar, Não né? tem. Aquele dia foi sobrenatural A mesmo. gente só vive. Eu falo que eu tenho sido movida pela fé e guiada pela fé, porque eu creio que a gente consegue transformar a fé em matéria. Eu não sei o que eu posso dizer dessa experiência, mas acho que... como é que eu... Vamos falar na Isa, como assim, fé em matéria? Fé em matéria que eu digo por exemplo, o Roberto veio acompanhando o Geiser. Quem assistiu o último episódio, se não assistiu, assiste lá. Ele veio acompanhando um amigo, o Geiser, que foi, como todo mundo sabe, a voz que Deus me deu na passagem do André. Aquela letra para me dar aquele conforto, para me dizer que tá tudo bem, vai passar e que nós não temos, como Deus falou comigo, noção de 1/3 do que é a glória ao lado dele. Verdade. Então, quando a gente achar que é aqui, que é a glória, Deus vai falar com cada um de nós de um jeito secreto, de um jeito tão íntimo, de um jeito tão único, que foi o que aconteceu comigo. E só que aí eu vejo como Deus, a gente não consegue, ele não é um Lego, né? Um Lego a gente monta. A gente, às vezes, quer ficar montando como um Lego e não vai dar certo. A onisciência, a onipresença dele É incrível. Então, assim, quando você veio com o Geiser, com aquela voz que Deus me deu e me honrou ainda por tê-lo aqui para gravar aquele episódio mais que especial, que sou grata até hoje, ele traz um amigo e esse amigo... esse não era só um amigo da voz que Deus me deu. Era um amigo que, na realidade, como que eu recebi aquela mensagem naquele dia de Deus para mim? Era o aniversário do André. Ele me presenteou com aquela voz do Geiser comigo aqui. E ele quis mostrar assim, mãe, eu tô aqui. De alguma forma, Deus fala com a gente. E por que eu falei, mãe, eu tô aqui? Porque o Roberto, a gente sem saber, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, de habitantes, e a gente sem saber, o amigo da voz que Deus me deu, era amigo também de turma, de classe, de estudo da palavra, da minha sogra. É verdade. Tia Leia. A gente já falou, até oramos por você E a gente não sabia. não sabia quem você era. E aí Deus fez o sobrenatural e se encarregou de colocar a gente junto naquele dia. Naquele dia. E às vezes a gente não valoriza isso, né, Roberto? Às vezes a gente... Quantos milagres que acontecem na nossa vida por segundo e a gente não entende que é um milagre. Na verdade, o extraordinário de Deus, ele acontece no dia a dia, né? Nas coisas simples, né? Nos pequenos detalhes, pequenos detalhes, né? E vão acontecendo e quando a gente vê, a gente às vezes passa despercebido e depois que cai a ficha, a gente fala, rapaz, aquilo realmente foi sobrenatural e foi o agir de Deus ali naquele dia. E assim, aí eu fiquei mais feliz ainda porque todo mundo sabe que Papo de Cristão para mim tem a ver com uma obediência, né? Uma voz que eu ouvi, assim, Deus falando comigo. Para quem não é cristão, acha até que a gente está um pouco doidinho, né? Acha que Deus falou com ela, tá doidona. A gente fica doidona mesmo por Cristo. E eu só resolvi obedecer. Eu não sei, é o que eu falo assim, eu só sigo.
só sigo, eu só me conecto, eu só trago, na realidade, pessoas que Deus conecta, que Deus traz e tem um propósito, tem um chamado. E aí, para me ficar mais surpresa ainda tinha a voz. Né? O Roberto Veríssimo, ele não era só um amigo. E o amigo que ele estava na turma da minha sogra, da tia Leia, ele cantava o violão, ele tocava o violão, ele cantava, e ele era um cantor. Aí eu falei, meu Deus do céu, é muita honra, é muito presente, é muito tudo junto. E eu acredito muito nisso, sabe, Roberto? Eu acho que a gente é uma soma de grandes coisas que a gente precisa crer que está por vir e que a gente não sabe onde vai dar, mas a gente tem a fé e a gente acredita e decide decolar, né? Me fala um pouco mais sobre você, o Roberto, o cantor, o Veríssimo. Já tem a brincadeira. Roberto não, Veríssimo não, Roberto. Quem é? Vamos É Veríssimo ou é Roberto? Você pediu pra gente começar. Então vai, só um pedacinho. Solta aí o louvor. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todos. E os tronos, domínios, governos, poderes, teu nome sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre, maravilha, né? Muito bom estar aqui com você, Isabela. E é Bela ou Isa, né? Isabela, Isabelinha, Bela. Isa. Isabela. Então, Isa, assim, eu acho que Deus fez tudo direitinho e, assim, eu agradeço pelo convite e falar um pouquinho, assim, da minha história e de tudo que a gente tem vivido, assim. Realmente a gente tem vivido, diz que o justo vive pela fé, a gente tem vivido também muito pela fé esses últimos tempos, desde quando eu resolvi realmente assumir uma carreira na música cristã, na música gospel, né? Então tem sido um desafio e, ao mesmo tempo, realmente assumir um chamado. Né? Roberto, você nasceu no Rio? Você é do Rio? Sou do Rio. E eu nascido e criado no berço da Igreja Católica e afastado muito tempo da igreja e realmente desconectado. Eu sabia que eu tinha um chamado e 12 anos tocando na noite, trabalhando com música, vivendo exclusivamente da música, mas sempre sentindo um vazio de alguma coisa, falando, rapaz, alguma coisa ainda está faltando, mas Deus vai me conectar em algum momento. E eu acredito que Deus usou muito também da minha esposa, Geise também, que era já cristã desde adolescente, mas apesar de tudo, ela nunca me forçou, nunca ficou me convidando para vamos conhecer uma igreja e tal. E um certo dia, a gente estava acho que um ano junto, eu falei, vamos dar uma volta em tal lugar. E eu falei, eu gosto dessa igreja aqui, que era a Lagoinha já foi na época da pandemia, já está final de pandemia, assim, 2021. Assim, meio de pandemia, né? Pandemia. Aí eu falava, acho essa igreja bacana, porque eu vi um amigo meu que era músico, ele saía da Lagoinha e encontrava com a gente estava fazendo uma resenha, cantando, bebendo e tocando violão e tal, e ele parava, ele vinha da Lagoinha, parava, eu achava bacana, ele falava, pô, o cara vai pra igreja, vem aqui e tal, troca uma ideia, toma a Coca-Cola dele e vai embora. Eu achava legal aquilo e me conectava com aquela ideia e ele falava, não, você tem que ir como você tá, não importa. Entendeu? Como você é, como né? você é. E realmente, assim, Deus não espera você estar pronto, você tem que ir do jeito que você vai à igreja não pelo que você é,
mas pelo que você quer ser em Jesus, né? Sim. Então, assim, acabou que a gente começou a frequentar os cultos às terças-feiras, tal, e eu já conhecia um pastor que até mandar um grande beijo para ele, pastor Walter, Miriam, lá de Cambuci, interior do Rio, são os pais espirituais, não só de Geise, mas meu também. E Vocês foram batizados juntos? não, Geise já é batizada há muitos anos. Muitos anos. Eu que me batizei dia 4 de junho do ano passado. E esse processo até do meu batismo, né, demorou, porque a gente vem de uma religiosidade, apesar de eu não estar na igreja, eu vim de um berço católico. Como eu fiz assim, muita coisa na igreja na época, né, eu já tinha sido batizado na igreja católica, ser batizado criança. Depois eu tinha feito crisma e eu não achava que era necessário para mim que eu me batizasse novamente. E aí eu falava assim, não preciso batizar de novo. Eu já estava na igreja, já convertido já há quase 2 anos e não era batizado, 1 ano e pouco e não era batizado. Aí eu fui conversar com esse pastor Walter, lá de Cambuci, uma viagem que a gente estava junto, e aí eu falei assim, pastor, arde no meu coração a vontade de batizar, mas eu Por não quê? acho. Por quê? Por que ardia no coração essa Não sei, vontade? porque eu achava que seria realmente uma transição, de você dar um start num chamado, entendeu? Apesar de eu na época, eu não pensava ainda em estar fazendo só música cristã, mas já tocava no meu coração isso, e eu falei com ele, mas eu não acho que eu preciso, o que você acha disso? E ele olhou para mim e falou assim, fique na palavra. Isso é muito forte, né? E aí eu falei, rapaz, ele só falou isso. Ele falou, fique na palavra que você vai entender se você tem que batizar ou não. Então fique na palavra surgiu de uma palavra do pastor para mim. Quando ele... Mas você estava num dilema, Num né? dilema, Ou seja, vivendo um dilema. Exato. Me batizo ou não batizo? Batizo. Batizo ou não batizo? Batizei lá, não vou batizar aqui. Ou seja, preciso, você estava num diálogo interno. E aí, numa conversa com ele, quase 2 horas, ele vem com essa frase, resumindo tudo que eu tinha falado. Ele falou, fique na palavra. E aí, é quase que assim, caraca, agora piorou, né? Agora... Pô, agora ele me ajudou. Agora que ele me ajudou. Fique na palavra. E aí eu falei assim, eu tenho que achar na Bíblia um motivo de eu me batizar. E aí cai numa passagem de João batizando Jesus Cristo. Aí Uau, aí é forte. Falei, Senhor, se Jesus, que era o maior de todos, se ele batizou para mostrar pra gente a importância disso, por que eu sou tão bom assim que eu não preciso me batizar? Então, ao contrário, né? E é até interessante assim, porque tem o... Assim, meu sonho é ser batizada lá nas águas do Rio Jordão, né? É bonito. Mas todo cristão sonha com isso, né? Fala, pô, e todo mundo vai, e aí não importa. Isso eu acho interessante, assim, esse fenômeno que às vezes a gente tem dificuldade de traduzir em palavras e até em teorias mesmo, porque todo mundo vai e quer se batizar. Não importa a religião. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser qualquer outra denominação. A pessoa quer ir e quer se batizar. E um dia eu estava meditando sobre isso. Eu falo, mas por que anos e anos se passaram? Aquela geografia... Aqueles 63 livros que entre um e o outro tem milhões de tempos, e que só fala uma única coisa, né? Ou seja, direciona para um único alvo. E quantos milhões de anos? E você fala assim, todo mundo quer ir para o lugar onde foi um único a se batizar. E aí eu fico meditando sobre essa nossa missão aqui, sabe? Esse nosso chamado, essa nossa missão, essa fase que nós temos no plano terreno. Assim, como é que a gente fica na palavra, né? Como é que você fica na palavra? Mas o que é ficar na palavra? Sabe, Roberto? Assim, surgem aquelas coisas que as pessoas ficam, mas não entendi. Como assim ficar na palavra? Que a palavra é luz, que a palavra é amor, que a palavra edifica. Por isso eu falo que tem uma hora que a fé é materializada em algo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Então, só o que liberta é a palavra.
Entendeu? Então, E é difícil entender isso. difícil. Se você não, porque você só consegue entender isso depois que a gente vai buscar um conhecimento, um estudo. A gente precisa estudar, importante, a gente precisa ir atrás. Eu gosto também que Pastor Otomir, a gente fez um episódio, foi o 3º. O Pastor Otomir, ele fala assim, Deus, ele não vai, né, ele não vai entrar em você. É você que tem que deixar, você que tem que abrir para ele entrar. A maçaneta está do lado de dentro. Verdade. A maçaneta não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. Eu que tenho que abrir e permitir que ele entre. Então, assim, quando ele falou, fique na palavra para você decidir, ele botou a decisão na tua mão. Verdade. A decisão é sua, camarada. Verdade. A fé, né? A fé vem muito pelo ouvir, né? E ouvir o quê? Tem que ouvir a palavra. E a gente, quanto mais a gente vai se aprofundando e, assim, até no seminário que a gente faz, e cada detalhe que às vezes a gente aprende, fala, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu nunca enxerguei isso por esse lado? E é quase você tirando uma venda, sabe? Quando você começa a entender um pouquinho mais e assim, entender o que aconteceu, por que aquilo é daquele jeito. Então, assim, é uma descoberta, né? Cada dia que a gente pega. E a palavra é tão perfeita que, às vezes, você está precisando, você abre a palavra assim, vem geralmente numa passagem que você precisa ouvir, geralmente. Sempre acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Aí você acha que é coincidência? Não, aí você fala, não, peraí, vou fechar. Vou fechar, E quando você abre de novo, caramba, vê a mesma coisa. Não, vou fechar. Porque, às vezes, vai mandar você fazer uma coisa que você não quer. Sabe assim? Vai mandar fazer uma coisa que você não tá afim, que você não quer, vai te dar trabalho. Perdoar você vai ter que se 7 vezes expor. 7. Você vai ter que se expor. Virar outra face. Vão falar que você é doida. Não. Vão falar tanta coisa. Vão falar que você não sabe. Vão falar. E, às vezes, a gente vai ter que obedecer. É verdade. Acho que a Bíblia, né, a palavra, ela te traz uma conexão e uma intimidade. Porque durante a minha vida eu nunca tinha sido estimulado a ter intimidade, né, com Deus. Isso então, é muito assim, forte. a intimidade, ela faz a diferença, entendeu? Nossa conexão tanto com Deus quanto com quem está ao nosso redor. Eu lembro que o início da minha reconexão com Deus, eu fazia uma mentoria com um amigo, ele tem até um podcast lá em São Paulo, chamado Pode Com Ele. Pode com ele. Com ele tudo pode. Muito bom. E o amigo David Oliveira, gente fina demais. David, te convido já para vir pro Papo de Cristão. Vamos pro Pode com ele. Vamos que vamos. Ele tá para vir aqui no Rio, em breve, agora em agosto. E logo quando eu comecei a fazer essa mentoria com ele falou assim, cara, antes de tudo, quero saber como é que você tá com você mesmo e com Deus. E aí aquilo me deu parece que deu um gatilho na minha mente. Falei, rapaz, como que está a minha vida com Deus? E foi um processo. Tanto ele quanto o Felipe, que é um amigo também, que é até da Lagoinha também. E como é que você estava com Deus? Muito. Eu estava perdido, na verdade. Assim, não perdido totalmente, mas eu estava sem intimidade. Assim, eu estava... Só de ouvir falar, né? Aquela tal história do... Tava só com o passado. Só de ouvir falar. Eu já ouvi falar de Deus aí. Eu já estive bem próximo, mas aí, naquele momento, eu não estava tão próximo. Porque, a verdade, os ambientes e os lugares que a gente frequenta diz muito de onde a gente quer ir. É verdade. Então, eu estava em ambientes, de repente, que eu estava normalizando muita coisa. E esses ambientes realmente afastam. Quem a gente está perto, quem a gente... Eu vi um dia desse um pastor, não lembro qual o nome, não vou conseguir dar o crédito, mas ele falou assim, cara, realmente você tem que estar perto de quem ama mais a Deus do que você, cara. Isso é muito forte. O cara que tem um casamento mais consolidado que o teu, o cara que, entendeu? Quanto mais intimidade a pessoa tiver com Deus, é perto desse cara que você tem que estar, entendeu? E a gente vai se afastando, ficando perto de pessoas realmente que às vezes não estão nem aí para o que a palavra fala, o que Deus quer para cada um de nós, então você vai normalizando tudo. Aquele ditado, né? Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Qualquer coisa serve. E qualquer coisa serve. Verdade. O que você quer? Não sei. O que você gosta? Qualquer coisa. Tanto faz, Qualquer coisa não. Qualquer coisa não. Verdade, qualquer coisa não é de Deus, não. Verdade. Qualquer coisa. Então você não sabe. Olha como é que é legal isso, né? Porque assim, se a gente quer qualquer coisa, a gente não sabe quem nós somos. Verdade. Porque
Filho de Deus não aceita qualquer coisa. Porque Deus não separou pra gente qualquer coisa. Deus separou pra gente o melhor dessa terra. É uma coisa que eu medito e falo assim, não, peraí. Quando eu recebi a notícia, né, e que até hoje me dói muito, é um sofrimento eterno. Eterno. Para sempre vai ser diferente. Para sempre eu não vou ter e fisicamente aquela pessoa. Mas quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu entendo que eu também não vou ficar aqui para sempre. É verdade. Você também não vai ficar, o outro também não vai ficar. Então, é assim que eu vou falando comigo mesma, buscando uma autocura, porque eu acho que o falar, a fé vem pelo ouvir, e o falar, porque o falar faz com que eu consiga me autocurar. E é um processo que, na realidade, assim, mas qualquer coisa que a gente estava falando aqui, né? Qualquer coisa me serve? Não. Eu poderia me vitimizar. É verdade. A minha vida acabou. Eu não tenho mais o meu amor. O meu pai dos meus filhos. O meu melhor amigo. Mas espera aí. Vem a dor de você perder o seu grande amor. Vem a dor de você ser mãe. Porque mãe não quer ver filho sofrer. Verdade. E vem a dor que você sabe que o tempo não espera nada. O tempo não espera. Então, o tempo é o agora. Assim, a gente só tem um tempo para buscar ele. E para entender. Por isso que é muito forte quando você fala quando ele te deu essa dica, você vê que 2 palavras mudou a tua vida. Te ajudou a decidir. Fique na palavra. 3, né? Fique na palavra. Curtinho, Se a gente fala aleatoriamente, você pode ter certeza que muita gente não vai entender. Mas a hora que você precisar, o fique na palavra vai mudar a tua vida. Sabe? Forte isso. É muito forte. Quando a gente medita e toma posse disso, eu fiquei na palavra. Por isso eu falei, foi muito forte quando você trouxe no episódio anterior a música de encerramento, o louvor, o canto que aquece a alma, que ajuda, abraça, sabe, a dor. E eu falei, putz, estava faltando fique na palavra. Vou continuar na palavra. Vou permanecer. Vou permanecer, porque se eu sigo a palavra, é isso que me faz conseguir seguir. Sofrer menos, entender. Aceitar. Então, assim, é muito forte como Deus usa a gente, né? Por isso eu falei, Roberto, você está sendo usado aqui, cara. Deus está te usando aqui de um jeito que isso? E o Geiser vai e fala assim, foi uma palavra que Deus me deu, que eu mudaria a vida das pessoas. E eu dei o depoimento para ele, o testemunho. Na noite que eu estava ajoelhada no chão, que eu só sabia chorar porque eu tinha perdido o chão, a sua voz foi a que Deus me deu. Então, olha, é a confirmação de Deus para fique na palavra. Né? Verdade. Você vê que tudo... Aí eu gosto do Lego. Aí o Lego vai ficando bom, porque fique na palavra. Peças, né? Se faz sentido, o tempo faz tudo acontecer. Verdade. Tudo se encaixar. Sabe? Verdade. Então, agora eu quero tirar uma dúvida aqui, porque o Roberto ele é estudioso, né, da palavra, então a gente tem que aproveitar. Tem uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida, assim, sobre sarça pegar fogo. Sarça pegou fogo e não se consumiu. Primeiro, assim, para quem não entende, sarça pegar fogo e não se consumir. Como é que... Primeiro, o que é isso? Você tem uma dúvida aí. Isso é lindo, né? A passagem do Antigo Testamento. Moisés se comunicava com Deus. E a sarça, que era um arbusto, como você mesmo falou antes da gente começar, um arbusto que ele incendiava, ele ficava em brasa, em fogo, mas não se consumia. E Deus conversava com Moisés através... Aquilo era como se fosse Deus, né? Deus se manifestava para ele ali, naquela sarça ardente. E Moisés foi se comunicando com Deus através daquela sarça durante um tempo.
E realmente ela não se consumia. Tipo né? um arbusto. Um arbusto. Moisés enxerga um arbusto. Como da face de Deus ali naquele momento para ele. E foi o que Moisés tirou realmente muito ensinamento daquela comunicação dele com a sarça ardente. E tem a música que você me pediu, né, para fazer. Que eu falei, Helena, Helena, a gente vai cantar. Mas eu achei isso muito forte, né, Roberto? Assim, sarça pegar fogo e não se consumir, ou seja, trazendo para o dia a dia. Vamos trazer para o dia a dia. Né? A gente pega fogo, é como se a gente... Quando a gente sabe de quem nós somos filhos, nós não nos permitimos e não somos tragados. É verdade. Né? Como é o nosso dia a dia. A gente está aí, ó, nesse vulcão, que é a sociedade que a gente vive hoje, a gente não sucumbir, né, a tudo que a gente, às vezes, tem que passar. E Deus realmente está nos livrando o tempo todo. A gente não pode ser consumido, né? Ou seja, a gente trazer a realidade e usar da essa sarça autoridade, pra gente, né? Usar a autoridade, tipo... De filho, né? De filho. De filho. É difícil, né? Eu acredito que, acho que quando a gente entende que a gente é justo, a gente já está justificado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e aí aquilo vai tomando posse, né? A gente vai tomando posse dessa palavra com uma força que, pouco tempo atrás, a gente estava discutindo assim, a questão de ser pecador. A gente sabe que a gente não vai conseguir parar de pecar, mas a gente não pode se acostumar com o pecado. Eu vi algum trecho, algum dia desse, fala assim, quem vai pro inferno não é o que peca, e sim o que não se arrepende. Entendeu? Não tem nada a ver o cara ser pecador e ir pro inferno. O que não se arrepende que vai pro inferno. Então, assim, você pegar... Ou seja, então todo dia você pode se arrepender, né? A verdade é essa. Você cair, você levanta, quantas vezes você consegue levantar e realmente pedir perdão a Deus? O que a gente ouviu muito também foi que você ser pecador é você se manter no pecado direto, viver em pecado. Agora, você cometer o pecado é aquilo, você comete um pecado, você se arrepende, mas você é justo, você é justificado. Então, você não pode se considerar um pecador, entendeu? Apesar de você saber que o pecado, a gente é carne, entendeu? A gente vai dar nossos escorregados, nossos erros durante a vida, mas a gente, pelo sangue de Jesus, a gente é justificado. Então, você cometer um erro, entendeu? E assim, uma das coisas que eu falo, assim, papo de cristão, tem muito a ver com isso, sabe? Errar é humano. É verdade. Falhar é humano. Nós vamos errar. A gente não tá... muita gente fala, olha o cristão, e a gente fala assim, lá vem ele achando que é o certo, é o dono da verdade. É verdade. E vai começar porque é chato e tal. Porque... Mas eu acho que até a gente precisa se confrontar. Claro. Às vezes vai chegar situações que Deus vai falar assim, olha só, escuta o coleguinha que você tá demais. Você excedeu. É verdade. E dizem que o novo crente, né? O novo cristão, o novo católico, enfim, mundo, né? ele quer converter todo mundo. Ele quer, mas é porque talvez tá tão queima, ardente aquilo, né? Arde. Né? E o mais bonito de tudo que eu acho é que a gente se apaixona por tudo que vai aprendendo. Então você vê como é bom todo dia você aprender algo novo. Porque aí você vive algo novo. Né? Isso é muito maravilhoso. Eu falo, gente, se a gente não busca, por isso eu fico na palavra, né? De novo, toda hora eu vou ficar usando os elementos, né? Mas por que esse pastor, né? Esse líder espiritual te deu ele te deu a virada de chave que mudou tua vida, mudou tua mente e mudou tua prática. Né? Então, assim, é uma coisa que eu vejo, assim, como... Trabalhando sempre com engenheiros, é a prática que constrói. É a prática, é o dia a dia, é o fazer. E é o começar, de maneira simples. Vai fazendo, no caminho vai vir várias instruções. Assim. E a gente vai mudar. São coisas que a gente vai fazer de um jeito que... Então, assim, para a gente seguir aí para o quadro divertidamente, porque eu acho que são muitas emoções, né? E a gente tem que saber falar com elas.
E, às vezes, a palavra vai trazer algumas instruções. Às vezes, não, acho que sempre, né? Sempre. Acho que... Até o calar de Deus já é um ensinamento, né? Se ele calou, porque tem alguma coisa ele está fazendo, ele está agindo. O Geiser falou, né? Você olha aqui a minha noite, o meu dia de alegria, mas você não conhece a minha noite de choro, né? E o silêncio que fala mais alto. Então, para a gente poder aí levar para o papo de cristão, vamos de Helena. Helena tá olhando. E vai na sarça. Vamos na sarça, porque eu fiquei encantada. Não consome. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, que um dia com tua glória vale mais que 1000. Atraído, ó. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Palmas! Palma aí, produção! Ele botou uma palminha mesmo. Vamos botar esse palma aqui, né, Gente, É. é maravilhoso demais, porque a gente medita nesse louvor que fala muita coisa, né? Eu mesma agora aqui, eu estava de olhos fechados e aí a gente fecha os olhos e Deus, quando a gente fecha os olhos, ele já fala tanta coisa. Verdade. Né? Ele já no secreto ali, eu acredito que você que pode estar ouvindo esse episódio, certamente cada louvorzinho aqui vai receber, né, algo de Deus para você, porque não é clichê não, tá, gente? Tem gente que acha assim, não é clichê não, é real, assim, é entender que as adversidades, as dores, as tribulações, elas vão acontecer. Vão chegar, Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Chegou na minha casa de um jeito que eu não esperava, né? Chega na casa de muitas famílias, de um jeito que ninguém espera. E a sarça vai pegar fogo e não vai te consumir. Sabe o que você estava falando aí, veio na minha mente uma palavra que, assim, se você é cristão e você não está sendo confrontado, não está acontecendo nada na sua vida, então, assim, repensa, porque alguma coisa não deve estar certo. Porque a vida do cristão, Paulo mesmo já falava que não seria fácil. Então, assim, eu falo muito para minha esposa, né? Eu falo assim, quando eu estou cantando algum louvor, quando eu estou ministrando, primeiro eu estou ministrando para o meu coração, primeiro para mim.
E, consequentemente, vai alcançar outras pessoas. Eu falo muito para ela assim, eu não admito... Né, eu falo muito para ela assim, não admito ir à igreja e não voltar um pouco melhor. Não quer dizer que a igreja... Eu vi há um pouco tempo atrás, assim, que o fato de você dormir na garagem da sua casa todo dia não vai te transformar num carro. Como você ir à igreja todo dia também não vai te transformar num cristão. Verdade. Aliás, Só que é na igreja que tem... É uma selva, né? Eu gosto do pastor Luiz Hermínio. Só que, assim, a igreja, ela te conecta. O ambiente que você está, realmente, ele te leva a ter um encontro com Deus com mais facilidade. Eu vejo isso o tempo todo. E vários momentos nesse meu processo, eu recebi uma palavra que estava conectada com o que meu coração queria, com o que Deus falava no meu coração, e veio uma palavra. Eu lembro que eu estava numa vigília, e aí, do nada, veio uma pessoa que eu não sei até hoje quem foi. Eu estava no banco assim da ponta, ele veio no meu ouvido e falou assim, o seu ministério, Deus falou comigo para falar com você que o seu ministério está sendo reativado hoje. Olha. E eu estava ali, introspectivo, quando eu olhei para trás, eu vi um homem andando para direção à saída da igreja, e depois eu não vi mais essa pessoa. Mas então, o ambiente que a gente está, ele é propício para a gente ter uma conexão maior. Então, assim, eu falo... O que é uma vigília, para quem não sabe, uma vigília Roberto? Realmente você passar a noite ali em adoração, louvando. Tem palavra, tem louvor, tem adoração. Geralmente começa bem tarde, já 11, 10h30. Na igreja mesmo. Na igreja, e essa foi lá na Lagoinha mesmo, onde a gente é membro. E mandar também um abraço para todos os pastores lá da Lagoinha, pastor Felipe, pastora Mariana, pastor Paulinho, pastor Luiz. São os pastores que a gente está ali mais conectados ali. São carismáticos. São vários, mas esses são os que a gente está mais perto ali. Então, agradecer também por todo o discipulado, todo o carinho que eles têm por mim, por minha família, pelo meu casamento e por esse ministério meu também. Então, assim, acho que a Lagoinha, ela tem sido parte fundamental nesse processo meu. Porque apesar também da gente ter os nossos pastores lá do interior do Rio, a gente não consegue estar lá sempre, né? Sim. Que é longe, onde? É em Cambuci, interior do Rio. É quase 300 quilômetros daqui, né? Então, assim, a gente vai, a cada uns 2 meses, a gente dá uma aparecida lá. Dá uma volta. O que tem em Cambuci para fazer? Lá, Cambuci é uma cidade de 14 mil habitantes, então assim, é bem pequenininho. Mas tem uma cachoeira lá que é bem famosa. O pessoal de outros municípios, outras cidades vão lá e é público, assim, é um lugar cuidado pela prefeitura. É um lugar que vale a pena quem estiver por lá. Já fala com o prefeito aí, ó. Apareçam por lá, entendeu? Então, assim, acho que esse processo todo de como eles falam lá para mim, lá, alguns pastores, que é um desmame, você voltar, se conectar com o Pai dentro desse dom, né? Que o dom de Deus é irrevogável. Então, Deus me deu um dom que lá atrás eu já louvava, e eu fiquei um tempo grande sem louvar, sem adorar a Deus através da música, mas o dom que Deus me deu, ele era irrevogável. Eu continuei tendo ele. É teu. Entendeu? Ele deu para você. É. Ele deu. Eu achei incrível. Uma vez eu conheci um cabeleireiro que ele corta o cabelo e parece não, realmente. Ele tem uma técnica que as pontas, elas enchem. Ele corta o cabelo, as pontas enchem. Então, ficou concorrido aqui na Barra, né? Todo mundo quer ir nele, porque, afinal de contas... E parece que ele, enfim, teve um projeto, fez uma parceria e não foi bem sucedida. E, enfim, e aí conversando, ele estava até cortando meu cabelo e batendo um papo. Eu falei, mas, poxa, de repente faz uma plataforma, algum negócio, trazendo ideias ali. E ele falou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, você sabe, eu não vou ensinar. Eu queria ensinar para que esse alguém fizesse aquilo que eu faço. Para poder multiplicar até, né? Eu até ensino, mas a forma como eu faço foi Deus que me deu. Então, Deus falou comigo, esse método, dessa forma, eu dei para você. Então, tem algumas coisas que, às vezes, a gente tenta explicar. Acho que todo mundo deve ter uma situação dessa na vida. Tem algumas coisas que a gente sabe fazer. Se você tentar dar para o outro fazer, não vai saber fazer.
Ele pode até fazer, mas ele não vai saber fazer, porque tem algumas coisas que Deus só... É dom, né? Deus depositou em você esse dom. É para você, individualmente, com a tua digital, com o teu DNA, com o teu código, como ele te criou, para você fazer. Então, tem algumas coisas que a gente vê, né, que... Às vezes a pessoa, você até ensina, a pessoa vai até fazer, vai fazer até melhor, de repente, mas de outra forma. De outra forma. De outra forma, porque tem gente que consegue ensinar tão bem que o aluno, o prodígio fica até melhor, mas aquela forma... Mas ele vai fazer da forma que ele aprendeu. Exatamente. E vai adaptando. Na verdade, hoje em dia, nada se cria, é tudo muito moldado perto daquilo que já aconteceu. É isso. Entendeu? É isso. Às vezes a pessoa fala assim, cara, sua voz é parecida com a de fulano, sua voz é... Mas tem a sua pegada, a sua forma de falar, a sua forma de respirar. E o seu carisma, né? É tudo. Tem tudo algumas vai coisas mudando, que né? Deus vai criando ali. Eu tinha um chefe que ele falava assim, Isabela, eu não quero currículo. Tudo bem, é importante. Eu preciso ter pessoas que têm habilidade, têm conhecimento. Mas eu não quero o currículo. Eu sou PhD nisso, eu sou mestre disso, eu sou doutor daquilo, eu sou tanta coisa que a pessoa não consegue nem mais... Ela é tanta coisa que ela não consegue nem carregar na mochila. Tá pesado. E às vezes você só quer a lealdade. Você só quer a lealdade. Você só quer a confiança. Na música, eu falo muito para os músicos que tocam comigo, eu falo assim, o super habilidoso, entendeu? De nada vale se o relacionamento não for bom. Em qualquer situação, em qualquer setor, no seu de trabalho, o relacionamento ele conta mais do que o talento. É isso. A grande verdade é essa. Você vê, às vezes, eu falo para os músicos, eu não quero um músico, um gênio. Eu quero um cara que chegue na hora, que não fure comigo, que esteja conectado com a mesma sintonia, com o mesmo propósito, com os mesmos princípios, entendeu? Isso tudo conta mais do que o cara que toca muito, do que o cara que é gênio. Pô, fulano é gênio tocando. Pode até ser, mas às vezes... E também precisa de constância, né? Assim, a gente fala, ok, a gente está numa era que tudo muito digital, né? Tudo é digital, então o mundo tem muita informação. Rápido, né? Demais. Rápido, tudo imediato. Por exemplo, a comunicação nossa não é a mesma comunicação do Theo e da Helena. É verdade. A forma como eles já se comunicam é tão mais instantânea. Eles são do instantâneo, imediato. Do imediatismo, né? Do imediato, é agora. Às vezes é um joinha. Às vezes você escreve um monte de coisa. Eu fico impressionada. Nossa, mamãe, já... Eles vão assistir esse episódio, eles não conseguem concentrar. Aí tem um problema de concentração, não consegue concentrar. Por quê? Ele quer o resultado, já me dá a resposta. Ele quer o joinha. Sim ou não, mamãe? É verdade, né? Não me dá uma tese, não. Essa geração Z, Y, não sei o que o pessoal fala. Z. Muitas vezes eles acreditam que o resultado diz o que eles são, mas não é. A gente que é independente do resultado que a gente tem determinada coisa. Então, assim, eu tenho um filho de 10 anos, Arthurzinho. Vou até mandar um beijo para ele, grande. Mamãe e papai tá aqui hoje, hein, Arthur? O filho de 10 anos não é filho do meu relacionamento com o Geise, mas Geise casou comigo, a gente até brinca lá, que ela assumiu, sacou participação no cuidar, né? Não tem jeito, né? Então, assim, é uma responsabilidade mútua que a gente divide quando ele tá com a gente, que é sempre, né, também. Depois a gente fala pra ele do Laquinho, que tá aqui, hein? Então, ela até falou assim, pô, que bonequinho bacana. O Laquinho é lindo. Então, assim, eles são muito ligados no resultado. Então, assim, quando eles fazem alguma coisa, eles querem a aprovação daquilo. É isso. Entendeu? E é perigoso, né? É uma geração que a gente tem que ter um cuidado absurdo com as redes sociais, com a internet, né? Que vem... Às vezes as crianças estão sem habilidades. Eu vi um médico falando que cada vez que passa, as crianças estão sem habilidades minuciosas com a mão. Então, assim, você tem médicos piores... Escrevem, demoram a ter um controle melhor da grafia, né? Então, assim, tudo é mais complicado para essa geração. A gente tem a escrita, você vê, se não fosse importante para o cognitivo, né, a gente não teria, Deus não teria criado essa função aqui. E eu acho assim, pensando assim no universo infantil mesmo, né? Eu vejo muitas crianças
eu tenho 3 filhos, então eu criei um mascote que era, como eu trabalho com integridade, né, no universo de empresas, no corporativo, eu criei um mascote que era para falar com crianças sobre ética no mundo dos negócios para crianças. Por quê? Porque você vai ter que aprender a falar sobre ética, devo, quero, posso, né? Quando você cresce, quando você já é adulto. E aí você vai ter um gap, você vai ter vai ter um hiato assim tão grande da tua formação. Isso é uma das coisas que eu gosto muito na igreja. Como é importante. Por isso, a palavra, de novo, fique na palavra. Fique na palavra, porque o manual está lá. O manual está lá. Lá está dizendo assim, cara, cria teus filhos na igreja. Cria teus filhos na palavra. Porque vai ter... E eu sou muito grata a Deus, né? Em primeiro lugar, porque o André, nós nos batizamos juntos. E nós temos hábitos cristãos, né, na nossa casa. Então, a gente tem alguns hábitos, que é o acordar, é o agradecer, é o fazer a nossa oração, é o deitar, é o orar, é o agradecer. Simples assim. Agradecer o alimento, uma coisa simples assim. Simples assim. Passa despercebido, né? Às vezes. O alimento, eu sou neta de uma avó que ela não comia, não botava o garfo na boca antes do consagrar, do orar, consagrar o alimento. E a gente vai perdendo algumas coisas com o tempo e com a velocidade e com o volume de coisas. A gente não vai conseguindo dar conta da gente. E Deus fala assim, eu criei você para você dar conta de você. Primeiro dar conta de você. Né? Então, quando eu pensei na questão das crianças, sabe? Foi porque realmente a gente está vivendo uma... E é missão nossa, né? Como cristão, é missão nossa. A gente vive uma era que o suicídio... Infantil, a estatística de suicídio é altíssima. São muitas crianças, muitos pais perdendo filhos, né? E muitos adultos também. Então, a gente vê que o que está faltando? As doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, depressão, elas tomaram conta assim, da sociedade. Querendo ou não, por falta da palavra também. Se você parar para ver a falta que a palavra faz. Total. Entendeu? Porque, assim, a palavra fala, não ficais ansiosos por coisa alguma. Tá lá. Tá tudo lá. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes se pega... Eu não monitorei minha casa. Eu sempre falo, eu sou profissional de compliance. Eu digo que o compliance, que é estar de acordo com, né, que é conformidade, o Brasil importou essa palavra, mas no universo de empresas isso significa estar de acordo com as normas, as regras, as políticas ambientais, sociais, né? Ambientais, governança, de como se organiza a empresa. Está super ligado à ética, né? Também. Totalmente. Umbilical. Você já reparou que está tudo conectado? Exato. Está tudo. Futebol, all connection. É verdade. Tudo conectado. E assim, como a gente vai vendo como a gente vai se organizando, assim, né? Nesse universo que está tudo conectado. E sabendo disso, como a gente sabe que a mente é um parque de diversões. Eu vou para o episódio divertidamente. Divertidamente aqui com o Veríssimo. Eu vou falar uma palavra. Esse é um quadro que eu estou pegando aqui, emprestado lá da galera do Clacast, que é um podcast que a gente grava aqui, viu? No estúdio. E que eu achei muito legal, assim. Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer o que vem na tua mente. É à vontade. Fica à vontade. É papo de cristão, é podcast. Não tem resposta pronta. É você que vai montar ela agora. Né? Não tem roteiro, é pauta livre. Mas se eu te falar da emoção, se eu falar a emoção, tristeza, te vem à mente? Se você quiser falar alguma coisa que te remeta também à palavra ou vida real, dá qualquer pra misturar coisa. Um pouco de tudo, né? Mistura tudo aí, então. Tristeza, é uma palavra, até o pronunciar dela já é triste, né? É triste. Carioca pronuncia tristeza. Eu vou falar pra você que o que me deixa às vezes triste é realmente quando eu vejo a sociedade do jeito que tá, a falta de Deus, entendeu? Quando eu vejo pessoas próximas de mim
parentes, familiares que estão afastados de Deus e às vezes não levam em consideração assim, o quão importante é a mensagem, estar conectado com Deus. Isso me deixa triste. Quando eu vejo alguém doente também, da minha família, acho que eu fico triste. Mas graças a Deus eu acredito que eu não sou um cara que sofro tanto com essa emoção de ficar triste. Geralmente, às vezes eu me pego até meio pensativo, mas não triste. Eu acho que é uma coisa que é bem recorrente, não é tão recorrente no meu vocabulário. No teu dia a dia, tristeza. Tristeza. Bom cristão. Um bom cristão. Então, vamos passar medo. Medo. Acho que medo, assim, tem um medo que até às vezes quando a gente fala assim, eu tenho muito medo de perder meus pais, apesar de, assim, eles não são nem tão idosos, meus pais têm 62 anos, então são relativamente novos, têm um tempo ainda, assim, a expectativa de vida grande, mas é um medo que às vezes a gente até se pega conversando sobre isso. A gente fala assim, rapaz, vai chegar um momento que a gente vai acontecer também, pode ser que eu até vá antes, não sei, mas assim, que não sei a vontade de Deus e o que pode acontecer, mas é um medo que às vezes bate assim, fala, rapaz, como é que eu vou sentir isso assim? Mas o medo é importante. A gente nunca tá preparado, né? Para algumas coisas, o medo às vezes não em excesso, né? Mas assim, dependendo, não medo, é uma prudência. Eu acho que prudência é uma palavra melhor para o cristão, né? Então, Mas o medo é real, né? Na verdade, o medo é real, mas é um espírito. É um espírito. O espírito de medo não deve estar junto com a gente. Mas a prudência, e assim, às vezes é o que a gente deve incorporar assim, na nossa vida, ter prudência com algumas coisas. O medo já não é... Dá para usar alguma técnica? Tem alguma técnica para tirar o medo? É. Fique na palavra. Eu vou começar a responder assim. Fique na palavra. Fique na palavra. Mas não deixa de ser uma técnica. É uma dica. É uma técnica. As pessoas estudam teologia porque elas buscam entender mais, conhecer mais, para justamente praticar. Porque sabe que dá certo. Né? Dá certo. Errado não dá. Errado não dá. Bom, então vamos para outra. Tédio. Tédio é difícil, né? Tédio. Eu vou falar que é uma coisa que eu dificilmente fico entediado. Geralmente é tanta coisa. Como que vai ficar com essa voz, gente? Eu acho que a nossa vida é tão corrida que não dá nem tempo da gente ficar entediado com tanta coisa. Na verdade, eu falo às vezes, meu filho fica assim, pai, não tem nada para fazer. Eu falo, cara, fica no ócio. É tão bom ficar no ócio, às vezes. Você não quer fazer nada. Tira uma horinha para você ficar no ócio, deita na cama. Fazer nada. Fica na caixinha do nada. Mas acho que a velocidade, como as coisas vão acontecendo, a gente veio de uma pegada assim, a gente viajou para o interior, umas situações familiares para resolver, tá? Aí voltamos, e uma agenda realmente grande, intensa, de várias coisas. Não dá nem tempo de ficar entediado com nada. O tédio é uma coisa, né? De tédio ninguém morre, né? Não morre de tédio. Pelo contrário, a gente estava querendo ficar um pouquinho no ócio, não tem. Raiva. Eu vou te falar que eu sou bem controlado com relação à raiva. Raiva! Eu não sou... Ira! Ué, mas Jesus, da palavra, diz que também é importante essa emoção. Porque você vai ficar irado e vai ficar mesmo. E tem que ficar. Eu acredito que assim, eu tenho um autocontrole com relação... Por mais que eu possa estar sentindo raiva sobre alguma coisa, sobre alguma situação, uma ira, uma revolta, de repente, alguma coisa que não está conforme eu acho que é o certo, mas eu não sou um cara de expor tanto esse sentimento, assim, de você botar para fora, de você verbalizar de forma raivosa, mas você irada. sente raiva? Eu vou te falar que eu não sou um cara que consigo sentir tanta Ou raiva. Ou ira, seria melhor. Acho que nem ira, nem raiva. Eu posso me sentir incomodado com alguma coisa, mas eu sou um cara bem controlado com relação a esse sentimento. Essa emoção não é o... Não me aflige. Não te aflige. Não me aflige, Bom, vamos à timidez. Você acredita que eu fui muito tímido durante muitos anos? Quando eu comecei a tocar violão, eu tocava num grupo jovem na época, e eu tinha 13 para 14 anos. E eu ganhei a galera de 13 aí vai acompanhar. Eu tinha 13 para 14 anos, eu era muito tímido. Meu filho também é muito tímido. Eu me vejo muito nele na época. Meu filho canta, de vez em quando, a
Geise grava ele cantando, ele tem vergonha de cantar, mas ele tem um timbre bonito de voz. Mas ele fala assim, pai, me grava quando eu não estiver vendo. Porque ele tem vergonha. Eu era exatamente Arthurzinho, assim. tô te esperando aqui, hein? Eu era exatamente igual a ele. Eu tinha 13, 14 anos, eu queria ficar lá atrás. Pessoal, todo mundo tocando, 10 pessoas tocando violão. Eu ficava lá no fundo. Porque eu queria que poucas pessoas me vissem e poucas pessoas me ouvissem também. Só que teve um dia que a pessoa que cantava não foi. Aí uma pessoa que era líder lá da época dos jovens falou assim, o pessoal me chamava de Betinho na época, né? Betinho, você canta, né? Vem aqui pra frente cantar essa música aqui. Ali foi o romper. O divisor de águas. Aí começaram a me colocar para cantar direto, sempre. Não, que você tem um timbre bacana, canta. E aí foi acontecendo, foi soltando. Mas eu era muito, muito tímido. Muito. O canto... A música, ela solta, é uma terapia, né? Na ela verdade. Solta. Ela vai te dando uma desenvoltura no falar, né? E desenvolve tudo, né? A oratória, desenvolve verdade. Até a própria expressão, a comunicação. E aí me ajudou muito, né? Assim, a música vem me ajudar e acredito que ela faz o... Eu sei quem eu sou hoje muito por causa da música, assim. A gente tem a nossa essência... Vem da nossa família, nossos antepassados, de tudo, mas a música me moldou, assim, muito do que eu sou. Música é a música, né? Acho que ela pega a gente de um jeito, né? Que os anjos já cantavam, né? Os anjos celebram, né? Falei da... Faltou o melhor de todos. A alegria. Eu acho que eu sou alegre. Eu acho que a alegria é uma... Só o fato da gente ter Jesus Cristo na nossa vida, assim, é uma alegria quando a gente consegue entender tudo que ele fez. A produção tá tossindo aí, produção. Tem problema não, papo de cristão é assim. A gente é humano, a gente tosse, a gente ri, a gente chora, a gente levanta, cai. Então, tosse aí, Dudu, tosse aí, Dudu. Solta essa tosse. Quanto mais a gente consegue entender a importância de Jesus na nossa vida, acho que a alegria faz parte, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. É a nossa força, então. Só que tem umas frases que a gente escuta... Mas não traz, né? Mas não traz. E a gente escuta, mas também não entende. Até escutei. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá, legal. Mas até você viver isso. Aí você vai falar. Precisar dessa alegria para se manter forte. Essa é a aí chave, você vai quando você viver. Por isso que eu gosto, assim, Papo de Cristão nasceu muito com essa pegada, sabe? Assim, eu vejo muita gente que está buscando outras fontes, né? Está buscando outras fontes. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe aquela coisa assim? É a nossa força, mas não tocou. Não tocou. E como não tocou, ela vai buscar outras fontes. Porque ela não entendeu. Ela não entendeu. Ela não viveu. Ela não buscou. Ela não viu lá a revelação de Moisés, né? A sarça pegando fogo e não se consumindo. Que isso? Como falar agora o que homenagear meu pai, brother. Que isso, brother? Como é que o negócio pega fogo e não se consome? E aí você precisa... É quase um ritual de imersão que precisa acontecer na busca da palavra para que você consiga... Caramba! A alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus! Sabe? Tomar posse, né? Barata, é uma coisa muito, muito forte. E que só a gente buscando. E se eu não buscar, é aquilo que Deus não vai. É que a maçaneta está aqui dentro. Eu tenho que ser forte. A palavra diz, seja firme e forte. Né? Verdade. Ser firme e forte. Seja firme e forte. Tá. Mas eu quero ser firme e forte só no salto? Só no ar-condicionado? É verdade. Só quando tá tudo bem? Só quando eu tô com o micro-ondas que ficou quentinho, não como gelado? Não, meu amigo, seja firme e forte quando vier a tempestade. Na prova. Quando vier o tsunami que derrubar o pessoal do sul lá, ó.
né? Passar pela prova dando glória. Que Deus abençoe, né, poderosamente aquela terra e que faça prosperar, né, Se reerguer, aquelas né? vidas que precisam se reerguer. Mas é aquilo que a gente pode dizer, seja firme e forte, sul do nosso Brasil, seja firme e forte. A tempestade já veio, já passou. Mas seja firme e forte. E aquela galera ali, ela tem a experiência e a vivência do caos que eles individualmente viveram. Verdade. É como acontece com a gente vai viver nas mais diferentes formas e situações. Ela vai acontecer de várias formas. E aí, quando a gente entender e receber de verdade, né, abrir a maçaneta lá dentro, porque eu quero que Deus abra aqui a maçaneta. Não, abre você aí dentro. E aí eu vou ouvir da tua boca. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que tu a porta e bato, né? É. A gente que tem que abrir. Mas assim, essa galera do Sul realmente, né, sofreu muito. Mas eu acredito que vai ter um avivamento naquela região. Que foi uma situação bem triste, né? Bem uma calamidade assim tremenda. Então, assim, acredito que Deus vai fazer ali muita coisa. Viveram uma Covid. Já está fazendo, né? Já está fazendo. Acredito que Deus já tem feito. Deus permitir acontecer isso. Tem algum porquê. A gente não entende. Como diz João, né? A gente não entende. Mas eu acho que a gente precisa estar todo dia muito sensível, sabe, ao Espírito. Por isso eu falo do podcast, Papo de Cristão, que nasceu depois do que aconteceu comigo, né? Assim, perdeu aqui nesse plano o André, não foi algo que... Não é algo, para mim, muito fácil. Não é fácil. Todo dia eu preciso me converter. Todo dia eu preciso me converter, todo dia eu preciso... buscar, todo dia eu preciso procurar, buscar no sentido de mesmo, né? Porque para que Deus fale comigo de um jeito que Ele vai falar individualmente comigo, eu vou começar a entender. E eu estou vivendo esse processo. Eu vejo que Deus responde às minhas orações. Com certeza. A calamidade de cada um, né, é particular. A sua dor é uma, o outro que está lá no sul perdeu tudo. Mas todas as dores elas são equivalentes. O sofrimento, a gente não pode padronizar o sofrimento. Que fulano tem uma dor menor do que uma dor maior. Não existe. Não existe. Isso, né? Não existe. Até porque emocionalmente cada um tem uma estrutura e vive o seu luto de uma conduzir. Forma. Eu acredito que Deus também tem feito coisas surpreendentes na sua vida através desse sofrimento que você tem passado e está te ajudando a trazer, de repente, um avivamento para sua família, para sua casa, para todo mundo que está ao seu redor. Eu falo que nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus. E tem sido assim diariamente. Cada dia eu penso naquela situação em que você olha e fala assim, não é, como eu falei, né? Eu não estou vendo isso aqui. Isso é matéria. Verdade. Quando eu li o corpo, né, estendido, eu não estou vendo isso aqui. Isso é matéria. Eu sei onde ele está e com quem ele está. Então, é por isso que Deus vai falando com a gente. Quando a gente busca Ele vai dando chamado, Ele vai revelando. E aí, por isso, assim, é o sobrenatural, está acima do natural. Verdade. O que a gente está vivendo, o que eu estou vivendo particularmente, que a sua irmã, né, vem aqui no Papo de Cristão, Gia. Eu já sei que você é a Gia. Então, vem aqui no Papo de Cristão, vamos bater um papo, porque é sobre isso. É sobre a gente entender que a gente não vai ter o controle de tudo, porque o controle não está na nossa mão. Verdade. Mas quem tem o controle nunca perde. Verdade. Que é o nosso Pai, o nosso Criador. Então, falando disso tudo, já que a gente é humano... Então, essa caixa preta aí é perigosa. Já que a gente é humano... E já que a gente
É isso, gente. Nós somos humanos. A vida vai vir. São muitas questões, são muitas contradições, são muitos problemas, né? É conta para pagar, é trabalho, é boleto, né? É oportunidade de trabalho que você quer e não tem. Você precisa ir à luta, você precisa vencer. E às vezes a gente acha que todo dia a gente está sobrevivendo, né? A gente está sobrevivendo. A gente está nadando, a gente está correndo, a gente está indo para podcast, a gente está atravessando a ponte, a gente está pega, vai, pá, pum, e é tanta coisa. Que assim, com tudo isso, a gente ainda diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a gente já entendeu o que é fique na palavra. A gente já entendeu, né? E não tá, assim, Deus não mentiu, né? Deus não mente. Verdade. Deus não falou, não disse, olha, vai ser só maravilha, vai ser só céu. Não falou isso, não está escrito isso. Está escrito que vai ter adversidade. Vai ter caixa preta. Vai ter caixa preta. Caixa preta no avião? No avião, é isso que eu ia falar agora. Ela veio do avião, essa caixa preta. Caixa preta, né? Esse episódio é homenagem a André, né? É um avião, é o comandante ficou. das alturas. A gente falei, em homenagem a ele, a gente só decola. Nessa casa só decola. Então, a caixa preta no avião, ela tem a sua função. Né? Ela tem uma função. Guardar informações. Né? Ela guarda informações. E às vezes ela guarda no secreto, né? Ela guarda informações. Ela revela muitas disfunções que talvez possa acontecer, enfim, fruto de falta de relacionamento, de comunicação, de uma construção de um ambiente ético, com qualidade, com troca, com integridade, né? E o avião cai. Às vezes o avião vai cair. Vai passar, vai decolar, e se o plano de voo estiver bem construído ali, né? Bem organizado. Ele pode ter sido bem construído, mas se no trajeto você desviar, você pode derrubar o avião. E a caixa vai falar. Vamos ver essa caixa. Então, pensando nisso, Roberto, pra gente estamos chegando aos finalmente aqui do nosso quadro, nosso episódio maravilhoso. Pensando nisso, pra você, qual é a caixa preta do cristão? Caixa preta do cristão? Pode falar caixa preta do Roberto, do cristão. Se você quiser usar a tua vida como exemplo, mas é algo que, enfim, você passou e que talvez se você tivesse tido acesso àquela informação, o voo poderia não ter caído, ou algo que você tenha considerado, não, isso foi a caixa preta do Roberto. Não, isso foi a caixa preta do cristão. Vou falar do cristão porque aí a gente... Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Eu acho que, assim, levando isso para o dia a dia do cristão, e não falando novamente da palavra, mas também um pouco, quando na minha vida eu fiquei mais afastado da palavra e de Deus em si, minha conexão rompeu, foi quando eu externei algumas coisas para pessoas que eram coisas que eu tinha que ter feito no secreto, realmente. Coisas que eu tinha que estar lá, com o joelho dobrado, no secreto, conversando com Deus sobre aquilo. Às vezes a gente fala assim, tem coisas que realmente a gente tem que conversar com Deus, trazer para a nossa intimidade e não externar. Eu acho que no mundo do cristão também, na vida do cristão também tem coisas que a gente tem que falar com Deus direto. A passagem, né, daquela mãe que perde o filho e chama o profeta para ir orar por ele, ela vai direto no profeta. Várias pessoas tentam falar com ela durante aquele caminho, mas ela perguntava a ela se estava tudo bem, ela falou, está tudo bem. E o filho dela estava morto em casa. Incrível. Só que ela foi falar direto com quem ela realmente precisava falar.
E, às vezes, isso que a gente faz errado. Com quem a gente tem que falar, a gente passa no caminho, a pessoa pergunta e a gente comenta aquilo que a gente está precisando. Não, realmente, isso deu errado. Isso aqui. Se essa mãe que tinha perdido o filho, ela tivesse desviado o caminho, a rota, ela, de repente, não teria alcançado a graça do filho dela, entendeu? Do profeta ter feito o filho dela ressuscitar ali. O profeta deita em cima do filho dela, o menino revive, mas ela foi direto em quem poderia resolver o problema dela. Às vezes a gente não vai direto, a gente foge da nossa rota. O plano de voo é aqui, você vai por aqui. É isso. Aí deu ruim, a caixa preta... Ou seja, tem muito cristão bocudo demais, né? A gente ouviu há pouco tempo aí algo... Não sei se foi o Júlio Vertúlio falou sobre isso, não foi? Pastor Júlio Vertúlio, no último domingo, falou também sobre isso. Tá em Provérbios alguma coisa, cara. Tem coisa que tem que ser realmente no secreto. Algumas coisas a gente não pode divulgar antes Parece que de acontecer. Parece que é uma superstição, mas não é superstição isso. É um zelo, é um cuidado, né? Que você tem que ter e tá na palavra. Esse cuidado tá na palavra também. Muito forte, porque é como se não é superstição. É paciência. Exato. Né? Assim, tem aquela frase, Saber esperar, né? A paciência é amarga, mas os frutos são doces. Verdade. Então, ter paciência é amargo. Demora é amargo. E a gente quer soltar logo. Mas se a gente tem paciência, os frutos são doces. E aí você colhe, né? Verdade. Porque a gente não desviou, não distraiu. Muito bom. E a verdade o diabo ele não tem poder para destruir a gente, ele tem poder para distrair. É isso. Esse é o problema. É isso. Hoje de manhã a gente estava fazendo devocional e a gente estava lendo a história de Sansão, não foi? E aí eu estava tentando entender, eu falei assim, cara, o inimigo de Sansão, Dalila não era inimiga de Sansão. Ela foi usada pelo inimigo para distrair ele. Aí que está o problema. A distração. Entendeu? A distração. Não o diabo não vai te destruir, mas ele pode te distrair. Dalila foi a distração de Sansão e causou tudo que aconteceu na vida dele. Então, assim... O que aconteceu na vida dele? Destruiu a vida. Tá em Juízes 13, né, gente? Juízes 13. A história toda de Sansão. Mas, assim, a gente às vezes se distrai com coisas que realmente... A gente conversa muito sobre isso. O próprio celular... O quanto às vezes o celular te distrai. Sansão, o celular é o Sansão, né? Pode ser. O celular é Dalila. O celular é Dalila. O celular é Dalila. O celular distrai. Às vezes a gente perde o foco numa coisa que a gente precisa fazer e tá ali. A gente começa até fazendo alguma coisa no celular. É proposital, é para desviar a atenção, né? Então, isso é muito bom, né? Porque como a gente tem que se proteger, né? Se proteger. Por isso eu acho que o orar é muito bom, né? Porque a gente precisa se proteger, porque todo dia a gente é distraído. O tempo todo. O tempo todo. Bom, então, pra gente aqui... E chegamos aqui ao final do nosso episódio. Passou rápido. Passou rápido, viu? É aqui assim, Dudu começa ali com aquela mão. 1, 2, 3. Mas foi muito bom. Primeiro, eu queria muito te agradecer, Roberto, por você ter vindo aqui. E trouxe maravilhosa. Tá ali hoje nos bastidores. A Geise, maravilhosa. Falei, tem que fazer uma dupla, Geiser e Geise. Ela falou, não, mas eu não canto. E então, assim, que seja na linha do que a gente não está entendendo, mas a gente está fazendo, né? Feito é melhor que perfeito, e a gente está fazendo. Eu acredito que esse movimento nosso do estar aqui, do fazer e do acreditar é que compensa, assim, o que a gente pode juntos realmente se unir e fazer. E fazer, porque como diz em Gênesis, né, a gente foi feito para produzir. Então, que a gente produza e que produza coisas boas, com qualidade, que as pessoas possam receber essa tua história, que elas possam receber 3 palavras que mudaram a tua vida. A gente está num mundo de internet que é
como ficar rico, como acertar o pão na lixeira, como fazer isso. É tudo tão como. E hoje você aqui, de um jeito genuíno, franco, simples, falou como, né? E sem esperar nada em troca. Simplesmente falou e fique na palavra. Esse é o como de Deus. Eu que agradeço, Isabela, que esse convite, acho que foi plano de Deus, mesmo a gente ter se conhecido naquele outro podcast do Geiser Maia, grande amigo também, e Deus fez tudo certinho. Agradeço o Pai do Céu e agradeço a família, minha esposa que está sempre aí me acompanhando, me apoiando sempre nesse ministério. A mulher que edifica o homem. Então, olha... Ela fala muito. Você está... Jesus emancipou as mulheres. Ela fala. Jesus emancipou as mulheres. Ela gosta de falar isso. Então, assim, vou gravar um episódio com a Geise e Tia Leia aqui para a gente ver se elas estão tirando nota boa, sabe, Dona Leia? Então, assim, acho que foi tudo conforme Deus quis mesmo. Eu agradecer muito, assim... Um tempo atrás eu ouvi de um pastor, acho que foi o Costa Neto, ele falou assim, a gente veio ao mundo para amar a Deus e servir pessoas. É verdade. Essa é a missão. Se a gente ama a Deus e serve pessoas, no seu podcast, na minha música, no meu trabalho, no operacional do Dudu, se você está servindo de alguma forma, no cafezinho, no arrumar uma cadeira na igreja, no ajudar uma pessoa fora da igreja, às vezes, em tudo. Se a gente ama Deus e serve pessoas, acho que a gente está cumprindo nosso papel aqui. Nosso chamado. Nosso chamado. Missão, né? E fique na palavra. Fique na palavra, porque é estar nela que faz a gente seguir. E eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente pode, o que é possível. Porque realmente, assim, o impossível Deus faz. E a gente não entende como, mas porque não é pra gente entender. Verdade. Porque é Ele que tem o poder e Ele faz. Verdade, então, fique na palavra. Com você, vamos cantar, Roberto. Fique na palavra de saideira. Bora ficar na palavra aí, louvar, porque é a música que acalma a gente, o coração. Quando não tiver forças ou estiver confiante, fique na palavra. Aí, ó. Em meio à tempestade, ela vem. Ou apenas saudade, fique na palavra. Se Deus manifestar ou apenas calar, se a abundância chegar ou se tudo faltar, fique na palavra. Fique na palavra do Senhor, que ela te sustentará de pé. Fique na palavra, fique na palavra, fique na palavra do Senhor, que ela aumentará a sua fé. Fique na palavra, fique na palavra. Lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra, rocha que me sustenta. Tua palavra, bênção que me alimenta. É tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra, rocha que me sustenta. Tua palavra, luz para o meu caminho. Fique na palavra do Senhor. Fique na palavra do Senhor. Fique na palavra. Fique na palavra.
na palavra. Ei. Palmas, Dudu! Valeu, Dudu, pelas Dudu, palmas aí. Dudu sempre bota palmas. Dudu bota palmas. Muito bom, gente. É isso. Fique na palavra, porque ela sustenta. Amém. Próximo episódio, acompanha a gente. Tamo lá, com todo o coração, com toda a mente e seguindo, firme e forte. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Obrigada, Geise. Hoje aqui tivemos uma professora carismática aqui, deu várias dicas. Então, ó, fique na palavra aí que a gente vai firme e forte. Acompanha a gente no próximo episódio. Tchau!